Oi, pessoal, vamos falar agora sobre grau do substantivo, beleza? Então, primeiro a Pro vai ler, depois a Pro vai explicar, tá? Então, vamos lá. Os substantivos podem variar quanto ao grau, ou seja, podem apresentar-se no sentido diminutivo ou no aumentando, A formação mais comum do aumentativo é quando a gente acrescenta no final da palavra o ão ou ona. Então, por exemplo, cachorrão, meninão, criançona, caixona. E no diminutivo, quando a gente acrescenta o inho e a inha, no final da palavra também. Por exemplo, cachorrinho, menininho, criancinha, caixinha. Mas existem palavras que você não acrescenta simplesmente o ão, o ona no final da palavra, ou o inho e inha no final da palavra. Você muda a palavra na sua forma de escrita. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, o aumentativo de muro é muralha. O aumentativo de homem é homenzarrão. O aumentativo de barco é barcaça, ou seja, a palavra, o final dela não é nem ão nem ona, tá certo? Eu mudo a maneira de escrever. No diminutivo, rio, por exemplo, é riacho, chuva, chuvisco, vila, vilarejo, e aí eu também mudo, não é in ou inha, né, o finalzinho da palavra. Uma outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que a língua portuguesa, ela nos dá muito isso, ela nos faz muito isso, a gente pode dar uma conotação diferente à palavra. Então, por exemplo, eu posso falar que aquela menina é uma criancinha e não querer dizer apenas que ela é pequena. Então, eu queria dizer apenas que ela tem atitude de criança, e pode ser uma adolescente, por exemplo. Então, eu posso falar que aquela adolescente é uma criancinha. Só que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala as palavras. Porque quando você simplesmente escreve e você não está falando diretamente com a pessoa vai ler e vai ter a entonação de acordo com o ponto que você põe. Se você pôr um ponto de interrogação, ela vai achar, opa, tá perguntando pra mim se eu acho ela criança. Se você põe um ponto de exclamação, sinal que você tá bravo e que você está dizendo que ela é criança. Se você põe um ponto final, a pessoa vai interpretar como ela acha melhor. Opa, ela tá afirmando apenas que ela é criança, mas ela necessariamente não tá brava nem nada. Quando você fala, a sua entonação de voz faz com que determine o que você está sentindo. E a sua fisionomia também, porque ela está vendo. Então, por exemplo, se eu falar, você é uma criancinha, hein, e der risada, você pode achar que eu tô brincando, porque o meu sorriso bloqueou um pouco do que eu tô falando. Então, existem palavras que a gente acaba usando, e nós vamos ver isso hoje no exercício, que você acaba usando, que só pela feição da pessoa, você sabe o que ela tá querendo dizer. É dar uma entonação diferente, tá certo? No sentido da palavra. Então, vamos lá, ó. O primeiro exercício, vocês tinham que ver qual era a casa, qual era a casinha e qual era o casarão. E vocês tinham 3 imagens aí de casas. Só que uma bem pequenininha, uma normal e uma grandona. E aí, então, a gente ligar. Então, a primeira é uma casinha. Você vai fazer a ligação até aqui. A segunda é a casa, tipo normal. Você vai fazer aqui. E o casarão é simplesmente um tracinho aqui, tá certo? Todo mundo acertou, essa foi super fácil na nossa aula. Aí, eu vou dizer pra vocês, vou explicar, vou ler pra vocês o grau do substantivo, o que significa. Então tá lá, ó. O grau do substantivo não se refere somente ao tamanho, mas também a variados sentidos. Por exemplo, quando alguém diz irmãzinha, não se refere somente ao fato dela ser uma menina pequena ou mais nova, mas também pode estar utilizando uma forma carinhosa de se referir a ela. Quando alguém diz a Maria é uma criançona, não quer dizer que necessariamente que é uma criança grande, mas que pode estar se referindo ao fato de que Maria fez, mesmo sendo adulta, agiu ou teve atitudes de uma criança. Que é aquilo que eu falo pra vocês, que é a conotação da maneira que você fala. Seria o sentido figurado da palavra, tá certo? Tem que tomar cuidado na hora que a gente vai falar, que como eu disse, você pode chegar a ofender, que vai depender muito do seu tom de voz e do seu semblante, tá certo? E aí, ele dá justamente o exercício para nós fazermos, que é sobre isso. Então, ó, o primeiro já de cara demonstra uma pessoa que está desprezando, né, o que a outra tem. Então a menininha aqui, ó, tá toda triste, ela mostrou o tênis e a outra falou, não gostei desse tênis, que coisinha feia. Ela está menosprezando, ela está desprezando aquilo que a outra tem. E aí com isso ela faz com que a pessoa fique magoada. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala e a maneira que fala, né? E aí então a primeira pergunta é, não gostei desse tênis, que coisinha feia. E aí vocês tinham que determinar. Ela se referiu ao tênis como coisinha, porque o tênis é pequeno ou porque demonstrou desprezo pelo tênis? Nesse caso é porque o tênis, ela demonstrou desprezo pelo tênis. Muitas vezes ela até queria aquele
tênis. Só que aí o que ela fez? Ela desprezou. E aí isso teve um sentido figurado da palavra coisinha. Não era uma coisa pequena, e sim um desprezo daquilo que ela estava vendo. Na segunda, não se preocupe, Felipe, será uma provinha de rotina? O menino está muito bravo e a professora está tentando acalmar a situação para que ele possa fazer a prova e ele possa se dar bem. Então você vê que ela está com um semblante feliz, ela não está brava, ela está numa coisa legal, calma. Então ela está tentando acalmar a criança, nesse caso o Felipe. E aí ela quer dizer que o diminutivo indica que a provinha é uma provinha pequena ou é uma provinha fácil ou de pouca importância. Nesse caso, dá para se entender que é uma provinha fácil, né? Ou de pouca importância no sentido de nota. Não que não seja importante, porque o semblante dela não é de menosprezo, né? Muito pelo contrário, parece estar tentando acalmar a criança. Então, é uma provinha fácil, ele vai conseguir fazer com certeza. É isso que ela está querendo tentar dizer para ele. Mesmo porque se ele ficar nervoso na hora, é que ele não vai fazer mesmo que a prova seja fácil, né? A outra é assim, Aninha é um doce de menina. Quando ela falou Aninha, ela quer dizer que Aninha é uma criança pequenininha? Opa, não subi. O tamanho de Aninha, que ela é pequenininha, ou que ela tem um carinho pela Aninha? Nesse caso, é que ela tem um carinho pela Aninha, né? Porque olha a maneira que ela fala. E você vê que as duas estão conversando numa boa e a Aninha está atrás, toda sorridente, porque está gostando de ouvir que ela é um doce de menina. Porque ela realmente é uma menina amável, né? E a nossa última também é como a primeira, a gente tem que tomar muito cuidado, que nesse caso é uma gíria, mas que Cabeção entendeu tudo errado. E aí você percebe que o rosto dele tá de que ele tá tentando se explicar, ele usou uma gíria, e aí quando a gente vai usar a gíria a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então quando ele diz isso, Cabeção, ele fez alguma coisa errada ou tola, a pessoa, ou ela tem a cabeça muito grande. Nesse caso, o contexto da frase, quando ele diz entendeu tudo errado, ele demonstra que ele fez uma coisa errada ou tola, que ele não conseguiu entender o que o outro tinha explicado, né? Então isso é sentido figurado. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for falar as palavras no sentido figurado, tá ok? Espero que vocês tenham entendido. Mas se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, manda mensagem pra Pro, que a Pro resolve, tá bom? Resolve no sentido de explicar novamente. Beijo grande, até a próxima!